Bom, vamos falar como é que foi feita então a instalação do sistema operacional e a configuração do sistema para que ele conseguisse tirar proveito da aceleração de gráfica que tem na placa. A gente foi, através desse fórum de discussão, pegar algumas informações. A imagem já foi comentada, ela está disponível também aí na nossa pasta, né? Ela pode ser feito download por ali. Uma vez que você terminou de instalar o Armibian, né, nessa TV Box, a primeira coisa que vai precisar ser feita é uns ajustes para que o apt funcione. Quer dizer, ele caiu em desuso, né, já era um kernel legacy, está encerrado, né, qualquer tipo de suporte em cima dele. Então, para a gente poder instalar os próprios pacotes de nosso interesse das últimas versões compiladas, vai ter que fazer algumas edições aí nesses arquivos aqui, né, do apt-confd e também aqui no source list para mostrar para onde é que foi parar foi para archive, né, na verdade esses repositórios de apt, tá? Então isso aí a gente precisaria realmente fazer. Feito isso, a outra configuração, rodar um dpackg reconfigure para acertar o teclado, né? A gente usa teclados aqui ABNT, né? Com 105 teclas. Fazer aqui, normalmente todo mundo usa isso, né? Na maioria, né? E depois a gente fez algumas configurações específicas aqui com o RK322X config, né? Selecionar quem é o processador que de fato a gente está usando e principalmente a velocidade da memória. Isso afetou bastante o desempenho quando a gente estabelece para falar, olha, seleciona aí a DDR3 de 660 MHz, aí a coisa fica legal. A parte dos LEDs, que dizem que às vezes daí ele ativa ou não ativa Bluetooth, alguma coisa assim, deu a impressão que entre o default 2 e 4 são as melhores opções para deixar habilitadas, que acende o LED azul, enquanto que a 3 acendeu o LED vermelho, mas sinceramente não soube fazer um bom discernimento em cima disso daí, se tem vantagens reais ou não. Para a gente rodar o Armibian config, eu precisei colocar a opção menos menos offline, ele estava travando, não sei por que ele não estava rodando, e aí a gente fez aqui algumas configurações que não sei se afetou tanto assim, mas enfim, a gente foi lá e colocou essas configurações específicas, inclusive essa de performance aqui. Na sequência a gente instalou o Vivaldi, inclusive depois a gente até removeu o Netscape, não, né? O Firefox e o Mozilla, né? E o Chromium, né? E acabamos deixando só o Vivaldi na nossa instalação. Sempre interessante liberar espaço, está instalando pacotes .deb aí com apt, né? Só tem poucos gigabytes aí na flash, né? Então precisa limpar os espaços aí depois de instalar algumas coisas. Outra coisa que eu acabei mexendo é como a intenção não é usar navegador, desabilitei esse serviço do PSD que mantém informações do perfil do usuário em memória, né, no /RAM, porque como a gente estava às vezes com mais de um navegador aí até um certo momento, ele acaba ocupando 100% do /RAM, mesmo ele usando 10% da memória, 100 MB. Mas de qualquer maneira, na nossa instalação isso daqui está desabilitado. Aí começa realmente a falar do nosso trabalho de ativar a configuração de hardware. Uma das necessidades que a gente teve foi colocar ou uma pendrive ou um cartão de memória e ativar ali um pouco mais de swap para permitir compilações. Na verdade, aqui está com 1 GB, mas eu acabei usando até mais do que isso na hora de compilar. Eu deixei arquivo de 4 GB de swap. Várias dependências para as bibliotecas que a gente ia instalar. Embora eu tenha instalado aqui junto o CMake, a gente acabou instalando uma versão um pouco mais nova do que essa, como a gente vai... Já mostrei ali, né, na outra pasta, mas vale a pena a gente comentar depois. Então aqui é uma série de bibliotecas de desenvolvimento para poder trabalhar. A compilação então do CMake, a gente pegou essa versão que era um pouquinho mais nova, né, a 3.23, e aí
roda esses comandos. Todos esses softwares que a gente instalou, exceto a MPP, eles são instalados no /usr/local. Então fica separado de qualquer instalação que seja feita com apt. E isso é uma coisa boa que eu acho que a gente fez, né? Não mistura pacotes instalados de repositório com coisas que a gente compilou. Então, praticamente, quer procurar algo que a gente compilou, dá uma olhada em usr local bin, us local include e assim por diante. Então, a gente deixou daí lá então o nosso CMake 3.23, que era uma versão razoável ainda para se usar com kernel 4.4, né, para a gente conseguir as compilações. A MPP, a Rockchip Media SDK, a gente compilou a versão mais nova. Né? Então, realmente é git clone e vai lá e compila. Né? Não tem grandes detalhes. A maneira de testar, né, se ela funcionou, seria com um comando parecido com esse, mandando ele trabalhar aí em cima de algum vídeo. Ele não vai funcionar. Não vai funcionar, mas não é problema. Quer dizer, é um problema pequeno. Ele não funciona, mas quando a gente trabalhar com a FFmpeg, ela vai usar essa biblioteca de outras maneiras, eu acredito, e aí ela vai mostrar que ela, de fato ela consegue trabalhar com aceleração de hardware. Ao rodar isso aqui, ele ficou meio que travado, não funcionou direito. Bom, na sequência a gente partiu para FFmpeg com suporte a MPP, que é uma série de comandos que seria para limpar alguma coisa que eventualmente tivesse compilado e ficado alguma sujeira e tal. Então, de imediato, se alguém quiser reproduzir, não precisa nem rodar isso diretamente. Agora, esses exports podem ser importantes aí para localizar todas as bibliotecas. A gente baixou a FFmpeg mais nova e foi lá e compilamos. O que estabelece o link com a MPP é passar esse parâmetro aqui para o configure do CMake, né? Mas é passar o ---- enable rkmpp. Isso daqui vai permitir que a FFmpeg consiga estar ligada com a aceleração gráfica dos codec implementado em hardware na RK. Novamente, olha lá o prefixo daí aqui, né, o SR local, então isso tudo nosso vai para esse tipo de pasta, né? Aí aqui sim, esses testes aqui, uma vez executados, né, eles vão funcionar, né? E aqui a gente avisa, né, olha, eu quero que você use decodificação de hardware, né, do RKMPP para H264, tá? Dá para fazer, fizemos alguns testes também com gravação de vídeo, depois a gente faz um outro vídeo mostrando isso daqui funcionando, capturando de uma webcam, né? Dá para fazer streaming também de vídeo, a gente fez algum teste em cima disso daqui, não é tão rápido assim, mas funciona. Rodando pelo FF Play também, ele vai abrir o vídeo, não é o ideal, que a gente realmente precisa da MPV trabalhando junto com o FFmpeg. O FF Play é muito rudimentar, tá? Mas quando a gente roda aqui para ele mostrar as opções, a gente vai ver na linha de comando que a aceleração de hardware está habilitada no build da biblioteca. Aí finalmente vem a parte que foi a mais trabalhosa realmente de todas, não é o maior, o que mais demora para compilar, mas é que deu mais trabalho, que é a MPV. Se a gente pegasse a versão mais nova, aí ela quebrava com uma série de outras bibliotecas que já modificaram no sistema operacional e não conseguia compilar. Então a ideia foi pegar uma versão lá da época da liberação dessa distribuição do Linux. Então vamos pegar, baixa a MPV e faz um checkout para a versão 0.29.1. Só que daí ela vai ter um problema, como a gente compilou uma FFmpeg nova, ele ainda vai ter problemas com a FFmpeg. Mas aí os únicos ajustes que a gente precisaria fazer é em cima do FFmpeg. E essa acabou se mostrando uma estratégia boa. Tem muitos patches, né? Tem muitas edições em arquivos,
para acomodar as novas APIs da FFmpeg. Então, é nesse arquivo, né, com patches, que onde estão editados. Normalmente, eu acredito que todas, se eu não esqueci de nenhum lugar, todos os arquivos que eu editei, eu coloquei algum comentário, saque, lá, com o meu sobrenome, de que eu mexi naquele ponto para que a compilação pudesse passar. Então, eu não recomendo que você tente recompilar a 00291. Aí você pega essa com patches lá, porque a gente deixou os dois arquivos tar juntos, um que é só o fonte e o outro que é esse que está com os patches. Uma outra coisa que talvez dê certo, mas aí fica para algum aventureiro, seria realmente pegar a versão mais nova do MPV e verificar a viabilidade de compilar ela contra um kernel, um sistema relativamente antigo e com um kernel relativamente antigo. Tá? Bom, a compilação dela não é muito complicada, né, da versão 0.29, era aqui com Bootstrap e WAF, né? E as versões mais novas daí já são com Ninja, então daí só ali já vem outros desafios. Eu tentei alguma coisa, começou a complicar, e isso me levou a tentar fazer pela 0.29.1. Feito isso, a gente conseguiu de fato compilar, conseguimos trabalhar, só que tem um pequeno detalhe. A gente consegue extrair o máximo da TV Box em termos de que a aceleração em hardware não comprometa demais o uso de CPU quando a gente exibe o vídeo em tela cheia. Então, existe um lado importante da gente casar os modos de resolução de um display com um certo vídeo que a gente queira exibir. Então, por exemplo, tem esse vídeo aqui, o 720p H264 que eu usei de teste. Ele tinha 720 linhas. Então eu venho aqui nos modos, né, de exibição do meu display. Fala, bom, tem um aqui que é com 720 e 60, né? E 60 Hz, né? Então é com esse daqui. Porque se ele precisar fazer overscan, aí isso vai cair para a CPU. Ele não vai ter isso daí em hardware. E aí a coisa se complica, porque senão você pode levar a afogar o processador, que vai acabar tendo que puxar 99%, 100% de ocupação. Então, o melhor a fazer na hora de exibir um vídeo é sair em busca de um modo de exibição de vídeo no monitor que seja o mais próximo possível em termos de número de linhas, aqui é o 720, né, com aquele vídeo que a gente está querendo exibir. E como a gente fez aquele roda MPV3, é um script que procura fazer esse ajuste para a gente, além dele também tá pronto para fazer download de vídeos por YouTube. Então ele tem duas funcionalidades, depois a gente vai ver isso daí funcionando. Agora, para conseguir usar essa integração com o YouTube Downloader, não dá para usar um Python 3.7, que é o nativo que veio na máquina. E se a gente atualizar, corre o risco de quebrar a instalação, né, por ser o nativo de sistema, o Python 3.7. Então, para o usuário BNTV, que é nosso usuário, a gente usou o PyEnv e instalou aí um Python 3.10.13. Feita a instalação desse Python 3.10, deixamos ele como ativo, né? E aí sim a gente fez o download do YouTube Downloader, né? Aí a gente também precisou criar um link aqui, um outro programa aí não estava encontrando, né, da maneira como ele esperava, né? Mas aí criando um link simbólico, a coisa também se resolveu. E aqui tem alguns testes, então, olha aqui, ó, rodando o MPV, né? Então aqui, por exemplo, a gente está usando o modo de resolução do monitor 13 para ele exibir um vídeo de 480p, né, do YouTube, numa negociação, né? Então aí, se a gente olhar aqui o modo 13, é um que tem 480p.
né? Depois aqui tem um outro exemplo, rodando um com 720, né? Aí, novamente, o modo 5, né? Que é o que está em destaque aqui, né? Com 720 linhas. Então tem que fazer esse tipo de ajuste. Aqui a gente está rodando na mão, né? Então está passando todas as opções para o MPV. Com o script, lá o roda MPV, as coisas se tornam um pouco mais facilitadas. A gente também instalou o SM Player, que funciona em colaboração com o SM Tube. O SM Player, ele depende, uma das dependências possíveis para ele é o MPV. Ele dá uma cara um pouco mais bonita, mas aí ele vai rodar em X11 e aí toda a aceleração se perde. Então, embora a gente tenha aqui compilado e procurando tirar proveito do MPV com aceleração de decodificação em hardware, ele não se mostrou muito legal quando roda em X11. Então, não recomendo que se use, mas está ali, tá? A mesma coisa aí com o SM-Tube, né, que eu também acho que não, não ficou tão legal. A gente baixou, compilou na máquina também, mas isso também não se mostrou muito legal não. Tudo aqui sempre, né? Sempre instalado em USR Local, tá? E aí finalmente, que é aí do nosso interesse, né? A gente fez uma aplicação pequena aí com o Electron, que é simplesmente para abrir a página do Moodle do nosso campo Salto para fazer a navegação. O Electron usa como motor as bibliotecas do Chromium, mas como não tem daí nenhum plugin e coisas acessórias que vêm junto com o navegador, ele se mostrou bastante responsivo e funcionou muito bem, e a gente ainda pôde configurar para ele, quando assistir um vídeo, disparar o MPV em tela cheia. Então, a nossa possibilidade de uso do Moodle nos presídios do estado de São Paulo foi viabilizada dessa maneira, tá? Que mais? Que mais? Aí aqui, isso daqui é só a criação de um ícone no desktop para rodar diretamente a aplicaçãozinha do Moodle, né, com um clique duplo. E essa é a configuração feita para uso nos nossos presídios.